Obrigado, Vitão. 3, 2, 1 e claquetes. A reflexão nada mais é do que o bate e volta da luz. E no caso de uma onda também vai ser o bate e volta, certo? Estou caminhando no meio, toco o obstáculo e volto para o mesmo meio. Perfeito? Agora, a refração é quando a onda muda de meio. Então, o que vai acontecer com a onda quando ela mudar de meio? É isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, suave demais. A gente vai começar pelo mais simples, pela reflexão, e depois a gente vai falar um pouquinho da refração. Perfeito? Por que eu falo que é um pouco diferente do que a gente estudou em óptica? Porque lá a gente só queria falar sobre a velocidade e o ângulo de incidência. Lembra? Se nós traçarmos aqui um raio de luz, vamos botar de vermelhinho, que a gente está acostumado aqui já, né? Deixa eu mandar um raiozinho de luz aqui, ó. Pronto. Esse é o nosso raio incidente, perfeito? Eu sei que quando ele tocar aqui, ele vai ter um raio refletido. E esse raio refletido vai obedecer a tal reflexão regular, que sempre é marcada através daquela componente imaginária chamada de... Como é que é o nome dessa componente? Aquilo que a gente não é normal, ok? E, portanto, faz com o raio aquele ângulo, teta aí o ângulo de incidência. É essa normal que vai delimitar a reflexão regular, fazendo com que a onda saia do outro lado com o mesmo ângulo com o qual ela chegou. Está aí o nosso raio refletido, perfeito, e está aqui o teta R, o nosso ângulo de reflexão. Nossa, Simon, legal. E o que tem de novo? O que tem de novo é que agora nós sabemos que essa luz é uma onda. Oh! E toda onda tem velocidade, comprimento, frequência e amplitude. Então é óbvio que o cara vai dizer para você que esse raio que chega, o raio incidente, ele tem velocidade, comprimento, frequência e amplitude, que eu vou chamar tudo de 1. Velocidade 1, comprimento, frequência e amplitudes 1. Perfeito? Ele vai perguntar para você, quando esse raio tocar aqui e refletir, o que acontece com a velocidade, o comprimento de onda, a frequência e a amplitude da onda. E essa é a pergunta que eu faço para você. Ao bater e refletir, o que você acha que vai acontecer com cada um desses 4 elementos na nossa reflexão? E isso vale para qualquer onda, tá, meu amado? Eu estou falando para você da luz, que é uma onda eletromagnética, mas também poderíamos estar falando do som, que é uma onda mecânica, que também bate nas coisas e reflete, tá ok? Então, responda para mim, o que você acha que acontece com V, lambda, F e amplitude? Depois que toca no obstáculo? Vou até colocar aqui na frente, ó, V2, né, para a gente falar se é igual, maior ou menor do que V1, o lambda 2, a frequência 2 e a amplitude 2. E aí, João? O que você acha que acontece com a velocidade depois que a onda toca e reflete? Diminui. A velocidade de uma onda depende de quê? Uma das primeiras aulas nossa, tanto em óptica quanto em ondulatória. A velocidade de uma onda depende do meio que ela do tá? meio de propagação, marcou um golaço, do meio de propagação, perfeito? E ela está se propagando aqui, por exemplo, no ar. Toca no espelho e volta para onde? Pro ar. Perfeito. Portanto, já vou ler o que a Maria Rita escreveu.
se vai apenas refletir. O meio e o material não muda, eu acho que não muda nada, não. Eu concordo com você, Maria, concordo com o que o Gusto estava falando também. Se ela vem no ar e apenas reflete, o que é refletir? É mudar a direção. Né? Esse raio aqui era para ter continuado passando reto, mas ao fato de eu colocar um obstáculo aqui, eu apenas o desviei, desloquei. Por isso que a sua velocidade é igual. Ah, então a velocidade não muda na reflexão? Não. Por quê? Porque depende do meio. É um decorebinha, tá? Que a gente precisa lembrar sempre. Agora, pulando o comprimento de onda, e a frequência? A frequência de uma onda depende de quê? Alguém sabe? Essa é mais difícil. Do que depende a frequência de uma onda? Só lembrando, em termos de som, a frequência seria a nota musical, né? Dó, ré, mi, fá, sol. Em termos de luz, você já sabe, a frequência é a cor. Não é verdade? A energia barra cor. Né? Então, a frequência de um laser, por exemplo, eu tenho um laser que é vermelho. Depende do que para esse laser ser vermelho? Da fonte? Que bonitinho. Da fonte, ok? Depende da fonte, perfeito. E aí, olha que incrível. Você concorda que esse raio aqui e esse raio, que é praticamente o mesmo, né? Tá vindo de um mesmo lugar, né? Esse raio aqui, ele é apenas o desvio desse, portanto, está vindo de uma mesma fonte aqui em cima. Então, se a fonte é a mesma, não mudou a fonte, a frequência é a mesma. E também pensar, né? Peguei um laser vermelho, joguei no espelho, vai sair amarelo? Não, não faz sentido. Vai sair vermelho? Faz sentido. Vai sair azul? Não faz sentido. Então, a frequência é a mesma. Agora, da fórmula, vaca, lambe, farinha, se a velocidade não muda e a frequência não muda, tem como o comprimento de onda mudar, segundo ano? Não. Não. Portanto, é igual. É por isso então que eu já li na minha apostila, quando fala reflexão de onda, diz: a onda não muda suas características na reflexão. V, lambda e F são constantes. A única coisa que muda é a amplitude. E alguém pode me dizer o porquê? Por que que a amplitude deste raio aqui é menor do que a amplitude deste raio aqui? Alguém pode me dizer? E aí? Alguém pode me dizer? Simon, eu não sei Eu não. chutaria, eu chutaria que é porque perde energia, mas não sei. Nossa. E por que perderia energia, Gustavo? Ela tocou no meio, no negocinho lá e perdeu. Aí perdeu para quem? Porque absorve Perdeu o para o espelho, meio o vidro. por um fenômeno chamado absorção. Muito bem, vocês estão que estão hoje, né? E Maria também já tinha escrito aqui, talvez porque parte da energia é absorvida, claro, para o meio. E você pode fazer essa experiência em casa, tá? Você pega uma lanterna comum, coloca a lanterninha aqui, está aqui segurando um espelho aqui na sua frente, um espelho de banheiro, e ao lado da sua lanterna coloca uma folha de papel qualquer, e aí você vai inclinar ela de modo a luz bater no espelho e refletir no papel. Mas o papel tem que ficar bem na mesma linha da luz que sai da lanterna, para você olhar para o espelho e ver no espelho o brilho da lanterna e o brilho no papel. Mas o papel é papel, a lanterna tem lâmpada. Legal. Só que se não tivesse perda de energia, a energia que sai daqui teria que bater lá e voltar igual. Então era para brilhar a mesma intensidade aqui.
e não brilha, porque já vai perdendo energia para o meio, toca lá, já perde energia para o espelho, volta perdendo energia, toca no papel, já perdendo energia para o papel. Então é por isso que o feixe que chega, ele tem uma grossura, uma intensidade, o feixe que sai tem uma intensidade menor. A mesma coisa acontece com o som, né? Eu dou um grito aqui agora, né? O som vai perdendo energia ao longo do espaço, natural. Então, esse é um fenômeno chamado absorção, que está aqui dentro, tá? Dentro da reflexão e refração, sempre vai ser acompanhado a absorção. E por isso, eu tenho uma amplitude menor. Por que, Simon? Vamos escrever aqui, ó. Parte da energia é perdida para o meio. Que momento? Na colisão. Vocês lembram de colisão ano passado com Tarsis, né? Matéria fácil, matéria boa. Lembra? Conservação da quantidade de movimento. Ah lá, lindos. Está aí, na colisão, né, com as partículas, parte da energia é perdida. Então, vaca lambe farinha constante, amplitude diminuída por conta do fenômeno da absorção. Isso é o fenômeno que nós chamamos de reflexão. Essa é a primeira parte num fenômeno chamado de reflexão. Perguntas ou foi muito simples? E todo teórico também, né? Bonitinho. Nenhuma dúvida? Podemos apagar? Ficou claro para você? Tudo certinho? Ô Simon, eu tirei foto, se você quiser apagar. Então eu vou, tá? Vocês estão demorando a responder, eu vou apagar então, tá bom? Se alguém não, escreve aí que não, que eu espero, sem problema. Então, lindos, essa é a nossa primeira parte da aula, toda teórica, né? Dentro da reflexão. Então, apagando aqui, nós vamos ver agora o que acontece na refração de ondas. E aqui na refração a gente vai ter uma parte muito tranquila, né? Para a gente representar aqui, e uma outra parte que é um pouco diferente. Talvez você não tenha estudado ainda, né, ao longo da sua vida, mas a gente vai falar aqui para você, né, o princípio do tsunami que a gente brinca, né? Tá aqui, meu bonito. Essa é a brincadeira. A gente vai colocar um padrão normal, né? Ar, água, que você já conhece bem, né? Isso como sendo o meio 1 e como sendo o meio 2, tá bom? Então, ar é o meio 1, água é o meio 2. E eu acho que você sabe que o ar é menos refringente que a água. Você lembra disso? Que o índice de refração do ar é 1 e que o índice de refração da água é maior do que 1. A gente costuma chamar até de 1,33, e por aí vai. Todo mundo lembra disso? E por que é importante o índice de refração? Porque ele vem medir para a gente a dificuldade que a luz tem de se propagar, segundo a lei de Snell. E o que Snell nos ensinou? Snell nos ensinou que a velocidade é proporcional ao seno do ângulo. Perfeito? Isso é a lei de Snell. Como assim, Simon? Vamos nessa. Nós temos um raiozinho aqui, né? Que nós vamos chamar de raio incidente. Bonitão, chegando, ok? Filé. Este raio carrega consigo
né, as informações velocidade, comprimento, frequência e amplitude, tá bom? Só que eu já não vou anotar mais a amplitude, porque você sabe que a amplitude aqui em cima é maior do que a amplitude aqui embaixo, né? Não tem como, porque ele vai passar aqui para baixo, já perdendo energia, tá bom? Então, fica ciente que a amplitude ela sempre é alterada. A gente vai dar uma melhor focada aqui em vaca, lamba e farinha. E claro que esse raio bonito, se ele tem um comprimento de onda, né, essa onda pode ser representada por frentes de onda. A gente já aprendeu isso. E essas frentes de onda, moçada, mostram para nós as cristas das ondas. Por exemplo, quando você joga uma pedra dentro de uma lagoa, que forma aquela onda assim, ó, cada linha dessa que eu estou desenhando é aquela parte alta, é aquele pulso crista, né? E aqui no meio, entre duas cristas, vai ter um vale, né? Assim que funciona. Tem alguns livros que até representa assim, ó, como tracejado. Então eu tenho crista, vale, crista, vale, crista. Se eu olhasse essa onda aqui de lado, ó, eu veria isso aqui, na água. Perfeito? É o que acontece, é o que a gente já aprendeu. Então, perceba, cada linha dessa daqui é uma crista, que eu posso simplificar apenas assim, ó, com um tracinho. Ah, Simon, legal, ó, a crista indo. E a distância entre as cristas, a gente chama de quê? Como é que é o nome da distância entre duas cristas? Vale. Tá aqui a nossa onda? Lambda, né? Daqui até aqui, o que é isso? Lambda. Uma onda, lambda, ok? Muito bem, uma onda. Então, de crista a crista, no meio tem um vale, mas a distância de crista até crista nós chamamos de lambda. E aí, segundo ano bonito, nós vamos representar aqui. Eu não representei no desenho anterior. Podia? Claro que podia ter representado, mas optei por não representar. Então, olha que bonito. Ah, eu esqueço que este pincel é aquele que mansa. Mansa, mansa. Tá aí, ó. Pronto. O que eu estou representando aqui? Crista. E a distância entre duas cristas, vou representar aqui para você, nós chamamos de comprimento de onda. Agora, fazer uma pergunta cretina para todos vocês, tá bom? Quando esse raio sai do ar para a água, o que acontece com a velocidade? Diminui. Por quê? Sei lá, na luz diminuía, eu acho que ia diminuir aí também. Aquele Eu acho que a M lá que você velocidade- falou, Aqui é ele luz. é maior, né? Ok, então o índice de refração é maior, é mais refringente, tá, Gustavo? Por isso que diminui. Mandou um sei lá. Show de Eu bola. não lembrava Maria, por quê. show de bola, Maria. A Maria vai respondendo os negócios só no chat aqui, eu fico perdidão. Desculpa, tá, Maria, de acompanhar a resposta dela aqui. Amados, ao passar do ar para a água, a refração aumenta, o índice de refração aumenta, é mais refringente, por isso a velocidade é menor, porque é mais difícil. E segundo a lei de Snell, se a velocidade diminui, o ângulo diminui também. E por isso que a gente aprendeu lá em refração que esse cara aproxima-se da normal. Tá aqui, ó. Ah, legal, Simon. Então isso significa que a velocidade é menor. Aham. Agora, todo mundo concorda comigo que esse raio está vindo do mesmo lugar que esse? Vocês concordam comigo? Sim. Este raio refratado está vindo do mesmo lugar que esse raio refletido. Então, eles estão vindo de uma mesma fonte. É tipo assim, né, Gustavo? Peguei um laser vermelho, joguei dentro da água, ele passa lá para baixo laranja, ou passa amarelo, ou passa azul. Não, né? Não vai mudar a fonte. Por isso,
não vai mudar a frequência. No seu livro vai ter um quadrante bonito em algum lugar escrito: a frequência é sempre constante na refração. Sempre. Amado, pode mudar tudo e vai mudar tudo, mas a frequência não muda. Então, mudou o meio, mudou a velocidade. Clássico. Não mudou a fonte, a frequência é sempre constante. Agora, olha que bonito. Vaca lambe farinha. Se a frequência é constante, V e lambda não são diretamente proporcionais? Sim ou não? Sim. Se a frequência é constante, se a velocidade cai, lambda cai, se a velocidade aumenta, lambda aumenta, e, portanto, se a velocidade caiu, lambda cai também. E aí você vai representar o comprimento de onda menor com as cristas menos espaçadas, mais juntinhas. Olha que lindo, moçada. Olha que chique. Simon, se tivesse indo da água para o ar, olha o desenho de baixo para cima, né? E afastar da normal, aumentar a velocidade, aumentar o comprimento de onda. Como está indo do ar para a água, está aproximando da normal, diminuindo a velocidade, diminuindo o comprimento de onda. E aí a gente vai abrir a lei de Snell e escrever assim para você aqui embaixo: ó, a velocidade é proporcional ao ângulo e também é proporcional ao comprimento de onda na refração, ok? Na refração. Aumento do comprimento. Simon, a perda de energia apenas interfere na amplitude. Sim, ok? Apenas interfere na amplitude da onda. Perfeito? É assim que acontece a perda da energia mecânica. Então, lindos, esse é o fenômeno da refração. Tranquilo? O que eu preciso lembrar sobre o fenômeno da refração? Duas coisas: que a frequência é sempre constante, e a outra coisa é que a velocidade proporcional ao ângulo, que é proporcional ao comprimento de onda. E se você não lembrar o que é esse símbolozinho aqui, tá? Escreva proporcional, por favor. E o que vale aqui, meus lindos? Todas as equações que você já conhece. Ô Simon, tem equação? Olha, pode ter, né? Claro que pode. Da óptica. N seno, lembra? C não vê. E o seno lambe, né? Agora em função do comprimento de onda. Agora em função do comprimento de onda. Simples você entender que no lugar desse V eu posso botar lambda F. E no lugar do V2 botar lambda F. Como os F são iguais, porque a frequência é constante, corta, sobra só sobre lambda e sobre lambda. Por isso que a equação seno sobre V também funciona seno sobre lambda, porque V e lambda são proporcionais. Então, nós temos aqui 3 equações que pode aparecer eventualmente para você calcular, mas que nenhuma desconhecida, né? Nenhuma diferente. Então, essa é a refração de ondas. A única coisa, né, diferente é o estudo da frequência e agora a ideia do comprimento de onda, tá? Como sendo aqui esses pauzinhos, a distância entre 2 pauzinhos consecutivos. Tira o printão aí para a gente ver a última parte. Muito bem, Maria Rita. Maria Rita escreveu aqui: se a frequência é constante, o período também é? Perfeito. Se uma questão vier trabalhando com período, né, e não com frequência, constante também, tá bom? Se não muda a frequência, não muda o período. Perfeito. Essa é uma parte muito comum teórica, tá bom? Muito comum teórica. Eu posso apagar para a gente ver a observação sobre essa parte? Peraí, Simon, só tô terminando de copiar a última Não vou partezinha. esperar não, mano.
Ah, então tá bom, tranquilo. Tudo bem. Não, ó o barraco, ó o barraco. Copia. Não, eu tô calma, tô tranquila, na paz do Senhor. O Gladson que fala. O Gladson que fala. O Gladson lembra da Luiara até hoje. Tem vezes que me manda mensagem. Um dia eu vou printar e vou mandar para vocês. Como é que tá aquela menina meio nervosa lá que era do primeiro ano? Eu falo, quem, Gladys? Eu não lembro não. Fala, Luiara? Ele fala, é. Ele não esqueceu da Luiara, não. Eu sou a pessoa mais calma daquela sala. Já terminei de copiar, Simon. Obrigada. De nada. Alguém printou? Fala que sim. Gladstone Mito. Já já até postei mandaram no grupo. Já printou e já postou. Meu Deus do céu. Ô, lindos, só para finalizar, é uma aplicação, tá? Isso aqui. Vou botar a bolotinha aqui. Aplicação. Refração na água, tá bom? Isso aqui, moçada, um fenômeno que acontece bastante, eu não sei se você já viu, acredito que já deve ter visto sim, né? Piscina que tem profundidade diferente, né? Claro que viu. Isso também a gente costuma visualizar, falei com você no tsunami, o tsunami funciona dessa forma, né? O tsunami, ele é um maremoto, acontece um maremoto em algum lugar aí, no meio do oceano, e lá é produzida uma onda de baixa amplitude muito rápida. Só que quando a onda vai chegando perto da praia, na costa, ela perde velocidade e ganha amplitude. Né? A energia cinética dela vai se transformar em energia potencial. Doido, né? E isso por quê? Porque a profundidade interfere na velocidade. Olha que louco! Tratando então de se tornar meios diferentes. É como se eu tivesse aqui, ó, um dioptro plano, bem aqui. Olha que doideira. Como se aqui eu dividisse em meio 1 e meio 2. Olha que louco isso. Aqui um meio de altura H2, aqui um meio de altura H1. E sempre que eu tenho maior altura, eu tenho maior velocidade. E isso você vai ter que decorar, ok? A velocidade de um tsunami é muito grande em alto mar. Ao chegar perto da praia, eu decorei assim, tá? Com a questão do tsunami. Foi o jeito que eu achei mais simples de decorar esse negócio de raso, fundo e tudo mais. Eu lembro sempre do tsunami, que quem esteve em alto mar quando acontecia, né, esse maremoto, sentia algo passando muito rápido, né, onda passando muito rápido, por exemplo, a embarcação mexendo assim, mas muito pequena, e aí quem estava lá na praia, né, muitas embarcações voltavam para a praia e nem sabiam de tsunami algum, só quando chegavam lá e viam a destruição. Olha que loucura. Então, para nós, a velocidade no fundo sempre é maior que a velocidade no raso. Então, se eu tiver uma onda se propagando aqui, ó, ok? Chamamos de V1 e chamamos de V2, eu preciso escrever que V1 é maior que V2. A frequência é sempre constante na refração. Nossa, mas não mudou de meio? Muda, né? Se mudou de profundidade, em física, estamos mudando de meio, ok? É assim que vai funcionar na questão da água, tá bom? Isso foi desenvolvido também por Snell. E, por sua vez, vou puxar aqui para você, ó. V não é proporcional à lambda, então o comprimento de onda também tem que ser diferente. Então só grava, no fundo a velocidade é maior do que no raso. Esse é o princípio do tsunami. Nossa, velho, quase que eu meti um tiramisu, não sei porquê. Veio na cabeça princípio do tiramisu. Princípio do tsunami. Então,
para uma mesma água, né? Praticamente um mesmo meio, a gente vai entender dessa forma, mas devido a ter profundidade diferente, nós vamos trabalhar então com um conceito diferente de onda. Tira uma foto, porque está para acabar a qualquer minuto. Você vai ver esse tipo de atividade lá na sua lista, tá bom? Não deixa de estudar ela hoje, não. Faz bem. Aula simples hoje? Aula tranquila? Por enquanto, tá Mas tranquilo. teoria, né? Teoria é de boa. Teorias de My Life, né, moçada? Teorias de My Life. Se tá tranquilo, tá de boa, tá? Todo mundo copiou e fotografou? Essa Já. é a última parte que cai em prova, tá bom? Tudo que a gente vê daqui para frente não estará nesta prova, tá bom? Fica combinado dessa forma. Tranquilo. Beijo no seu coração. Tchauzinho, Tchau, Simon. Simon.